Oi, meus lindos! Então, agora nós vamos para a nossa aula de história, tá certo? E nós vamos abrir o nosso livro de história na página 92. Então, ó, livrinho de história, tá? Aberto na página 92. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre a história das escolas, certo? Então, abre o livrinho na página 92, pega o marca-texto, que nós vamos precisar do marca-texto para marcar algumas coisas importantes, porque depois vocês vão ter uma tarefa para fazer, e aí vocês vão ler e vão responder, certo? Então, vamos lá. Bom, todo mundo sabe, né, que as escolas nem sempre foram iguais às escolas de hoje, né? Passaram por muitas transformações, tudo muito diferente, e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso aqui. Então, vamos acompanhar a leitura com a tia Cláudia, ok? Dedinho na leitura, vai lendo, para na hora que eu falar marca, poder marcar e saber onde está. Então, vamos lá. Capítulo 14, a história das escolas. Na escola, fazemos muitas descobertas e aprendemos coisas diferentes das que aprendemos em casa, né? Hoje em dia é bem diferente. O que você aprende na escola é bem diferente do que você aprende em casa. Bom, convivemos com pessoas diferentes e ampliamos o nosso círculo de amizades, certo? Então, você convive com várias pessoas diferentes. Seus amigos, os professores, os funcionários da escola, não é? Muito bem. Bom, aí eu tenho, isso daí é um vaso grego do século V a.C., que mostra uma aula de lira. É um instrumento musical. Então, é uma aula, né? Uma peça de um vaso que foi desenhado isso aí. Bom, os meninos gregos aprendiam ginástica e música para se tornarem bons guerreiros e desenvolverem o raciocínio, tá? Também tinham aulas de gramática para aprender a ler e a escrever. Nessas aulas, eles memorizavam e recitavam poemas. Então, eles tinham que decorar os poemas, memorizar para poder recitar, tá? Então, vamos pegar o marca-texto, porque na atividade de vocês vão ter que responder algumas perguntas. Então, a tia vai marcar os pontos mais importantes. Então, com o marca-texto, agora nós vamos passar. Os meninos gregos aprendiam ginástica e música para se tornarem bons guerreiros e desenvolverem o seu raciocínio. Continuando. Também tinham aulas de gramática para aprender a ler e a escrever. Nessas aulas, memorizavam e recitavam poemas. Então, nesse parágrafo todo, que ficou bem embaixo aqui da imagem, ó, vocês vão passar o marca-texto, porque é importante, ok? Muito bem. Continuando. Já as meninas gregas eram educadas até os 7 anos pela mãe, tá? Então, era em casa que elas faziam, era em casa que elas eram educadas. E elas aprendiam o quê? As tarefas domésticas e os trabalhos manuais que eles tinham naquela época. Então, era isso que elas faziam, elas não estudavam fora, tá certo? Então, também vai passar o marca-texto aí, porque a diferença dos meninos para as meninas. Meninos estudavam, aprendiam o básico, e as meninas aprendiam as coisas de casa, coisas domésticas, os afazeres das mães, né? E os trabalhos manuais que elas exerciam naquele momento lá, tá? Então, marcamos tudo aí, vamos para a página 93. Na página 93 está falando assim: tempos depois disso que eu acabei de ler para vocês, já na Idade Média, os religiosos ensinavam apenas às crianças que pertenciam à nobreza, quer dizer, só as pessoas de posse, que tinham dinheiro, que eram nobres, tinham o direito de estudar.
ensinavam, eram os religiosos que ensinavam, tá? Bom, as crianças camponesas não eram alfabetizadas e aprendiam com os seus pais a realizar as tarefas cotidianas. Então, camponeses, o que significa camponeses? Que viviam no campo, onde não era desenvolvida atividades relacionadas. Desculpa. Os camponeses, na verdade, eles não aprendiam, eles não eram alfabetizados. Camponeses são aquelas pessoas que vivem no campo e eles vivem da agricultura do lugar, tá? Então, é como tá dizendo aí, ó, a agricultura e a pecuária. Então, são os camponeses. Essas crianças, elas não eram alfabetizadas. Tudo que elas aprendiam eram com os seus pais, né? E elas aprendiam o quê? A parte da cultura, né? Da agricultura, como eles viviam. Então, era isso que eles aprendiam naquela época. Aí, eu continuo com a leitura. Para muitos povos do Oriente, como os árabes, os persas e os hindus, a prática de transmitir os ensinamentos de maneira oral, oral, como a tia está fazendo aqui. A tia está ensinando para vocês oralmente, tá? Durou muito tempo, muitos e muitos séculos. Então, marca texto, ó. Embaixo aqui, ó. Esse parágrafo aqui todinho vai passar o marca-texto. Vou ler de novo para vocês. Para muitos povos do Oriente, como os árabes, persas e os hindus, a prática de transmitir os ensinamentos de maneira oral durou muitos séculos, tá? Então, olha lá. Ilustração em um manuscrito de 1240. Mostra uma autoridade árabe em uma sala de aula diante do professor e dos seus alunos. Então, aí são imagens antigas de como eram as salas de aula, tá? Como eram feitas essas aulas. Bom, continuando. Os povos do continente africano também tinham a tradição de transmitir ensinamentos oralmente. As pessoas mais velhas ensinavam as crianças por meio de histórias. Então, o ensinamento era feito oralmente. Eles iam conversando, contando histórias, né? Os mais idosos, e assim os outros iam aprendendo os costumes, as tradições do povo deles. Bom, por esse motivo, valorizam muito a memória. Algumas sociedades, como os povos indígenas brasileiros, preservam até os dias de hoje essa tradição de aprender com os contadores de história, associando-a a outras maneiras de ensinar e de aprender. Então, até hoje em dia, né, nos povos indígenas, eles aprendem dessa maneira, com os contadores de histórias, porque eles vão contar coisas dos seus antepassados e eles vão aprender essa cultura, certo? Muito bem. Então, também muito importante, marca texto, tudo que a tia leu para vocês, falando sobre os africanos, que também transmitiam isso de uma forma oral, né? Contando histórias, preservando os costumes e as tradições. Geralmente isso era feito por uma pessoa mais idosa, né? Porque tinha mais experiência, tinha mais histórias para contar. E vimos também, vai sublinhando, tá? Com marca-texto, que até hoje os povos indígenas brasileiros, eles preservam essa tradição de aprender oralmente, né? Com os mais velhos também, contando as histórias para os mais novos, e dessa maneira eles aprendendo, tá certo? Então, passamos o marca-texto no que é importante na página 93, agora nós vamos para a página 94. Na página 94 é uma atividade que vocês vão fazer, tá? A tia tá fazendo assim dessa maneira, eu vou explicar por quê. Todas essas perguntinhas aqui, a resposta tá nisso aqui que nós lemos, que nós sublinhamos com marca-texto.
Então, é uma forma de vocês estudarem. Vocês vão ler a pergunta e aí vão ler aqui atrás para achar a resposta, tá certo? Então, são 3 perguntinhas, tá? Que vocês vão responder e depois vão postar no mural para a tia Cláudia fazer a correção, ok? Muito bem. Bom, aí eu tenho um saiba mais. Quem inventou a escola e quando? A escola nem sempre foi como hoje e não foi inventada por uma só pessoa. Em todas as civilizações, sempre existiu a preocupação de ensinar o que fosse importante, principalmente às crianças. Na época das cavernas, por exemplo, todos tinham de aprender a caçar, procurar alimentos e se proteger. Na Grécia e na Roma antiga, já existiam escolas e a primeira universidade do mundo surgiu em 1088, em Bolonha, na Itália. No Brasil, os primeiros professores foram os padres jesuítas, que chegaram em 1549. Então, aqui no Brasil, foram esses padres que começaram a ensinar, né? Eles criaram as escolas para ensinar as pessoas. E aí eu tenho a Universidade de Bolonha, na Itália, gravura de João Blaeu, em 1704. Esta foi a primeira universidade a surgir no mundo, certo? Então foi na Itália, tá? Foi a primeira universidade no mundo todo. E embaixo, a mesma universidade, né? Ó, Universidade de Bolonha, na Itália, em 2016. Vocês reparem que tiveram algumas modificações, né? Como eu falei para vocês, nem sempre elas ficam iguais, elas vão se modificando, se modernizando, procurando atender mais às necessidades das pessoas, do momento em que as pessoas estão vivendo isso, tá? Muito bem. Aí eu vou para a página 96 e já estamos terminando. A missão da escola. Qual é a missão da escola? Nos dias atuais, todas as crianças do Brasil devem ir à escola. É um direito, tá? Como vimos anteriormente, toda criança e todo adolescente tem o direito à educação garantido por lei, para o seu pleno desenvolvimento e para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho no futuro. Bom, o que significa isso? Vocês vão para a escola para aprender, né? Nós aprendemos todas as disciplinas, história, geografia, ciências, matemática, português, temos aula de arte, educação física, não é? Tudo isso é importante, é para o nosso currículo escolar, tá? Mas, além disso, você aprende também a parte da cidadania, o respeito, o amor ao próximo, né? A inclusão que você tem que ter. Você aprende a conviver com pessoas diferentes de você, que têm costumes diferentes, hábitos diferentes e que você tem que saber respeitar aquela pessoa, tá certo? Bom, então nós vamos passar o marca-texto nisso aí porque é muito importante. De como vimos anteriormente até trabalho no futuro. Tudo isso é muito importante, tá? Então, passem o marca-texto aí, por favor, nessa parte que está falando exatamente sobre o que é desenvolvido quando uma criança ou um adolescente frequenta a escola. No caso de vocês, são crianças, vocês estão no ensino fundamental. Estão aprendendo desde a educação infantil a socializar com outras crianças, a respeitar o próximo, né? A escrever o nome, as letrinhas, certo? E aí, com o passar do tempo, vocês vão aprendendo outras coisas, até chegarem na faculdade, onde vocês vão escolher uma matéria específica, que vai ser a formação de vocês. E aí, logo em seguida, é o que nós vamos ler, exatamente o que a tia falou para vocês. A formação cidadã começa na convivência com os colegas,
com os colegas na escola, né? Quando você começa a ter essa convivência, ó, nesse ambiente as crianças aprendem e praticam valores como solidariedade, tolerância, né? Respeito, saber que uma pessoa não é igual a outra e nós temos que respeitar, né, as diferenças. Aí nós temos algumas fotos, ó. Alunas aprendem como funciona um computador no Instituto Federal de Educação em Ciências e Tecnologia, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, em 2018. Então, essas aqui, ó, elas já têm uma formação técnica, né? Elas são adolescentes e aí optaram por esse tipo de formação. Logo embaixo nós temos alunos da comunidade Ribeirinha, Cabeceira do Amorim, em Santarém, no estado do Pará. Eles participam de atividade de educação ambiental em 2017. Pode ver, ó, com certeza eles vão plantar, né? Eles vão levar essas mudinhas para elas serem plantadas. E aí tem uma pergunta aqui. Você já participou de alguma ação coletiva na sua escola? Sim, nós já participamos de várias, né? Ano passado mesmo nós tivemos, lembra, nossa feira de ciências, que foi sobre os bairros do Jardim, os bairros da Ilha do Governador. Nós saímos, né, com a nossa turma, fomos conhecer o bairro, cada criança pesquisou. Então, isso é uma ação coletiva, é um trabalho coletivo, certo? Nesse caso aí, eles saíram para fazer o replantio, para plantar, né? Naquele ano passado, nós fizemos um trabalho, cada turma teve o seu bairro, né? Na verdade, a Ilha do Governador e os seus subbairros. E também foi feita uma pesquisa, né? Todo mundo junto, grupos, um foi na casa do outro para juntar, para fazer, né? Fomos até os lugares para conhecer, ver o que tinha, como era. Então, foi um trabalho bem legal. E aí, na página 97, também é uma atividade com respostas pessoais, né? É direcionada, mas cada um vai responder do jeito que achar que deve. Então, olha lá, número 1, desenha a fachada da escola onde você estuda. Fachada é a frente da escola. Não é para você desenhar dentro da sala de aula, é a fachada. Quando você chega na porta da sua escola, o que você vê? É isso que você vai desenhar, tá? Número 2, qual é a importância de ir para a escola? É uma resposta pessoal, né? Bom, o que a gente espera que vocês entendam por que é importante ir à escola? Porque é um lugar onde vai te proporcionar conhecimento, onde vai te proporcionar alegria, convivência com outras pessoas, né? Você vai aprender coisas muito importantes para a sua vida. E no número 3, por que o direito à educação é garantido por lei? Por que é uma lei isso? Isso se tornou uma lei? Porque a educação, você não faz nada sem educação. Então, assim, para que toda criança possa se desenvolver, crescer, ser um cidadão, né, se preparar para o futuro, ele tem que ter ido para a escola, tá certo? Então, a página 94 e a página 97, vocês vão fazer e depois vão postar no mural para a tia Cláudia fazer a correção. Eu não vou colocar gabarito, porque como eu disse, é um desenho, cada um vai fazer o seu desenho, né? As duas perguntas, elas são perguntas direcionadas, mas cada criança pode responder do seu jeito. É isso que eu quero que vocês respondam do seu jeito, tá certo? E depois eu quero corrigir. Então, página 94 e página 97. Vocês farão e depois vão colocar lá no mural para a tia Cláudia corrigir, tá certo? Então, terminamos a nossa aulinha de hoje. Um beijinho para vocês. Aguardo o retorno de vocês com as atividades. Tchau, tchau.